O que é o tempo? É a pergunta que farei para vocês, assim. Nossa, é muito difícil. Santo Agostinho lá, muito atrás, né? Santo Agostinho inventou de dizer uma parada assim, se me perguntam, disse assim, se não me perguntam o que é o tempo, eu sei o que é. Mas se me perguntam o que é o tempo, eu não sei o que é. Por quê? Porque é muito difícil. É muito difícil definir o que é isso, né? Imagina como é que a gente vai definir as diferenças que a passagem do tempo causam na gente, nas relações. Poxa, o tempo passa, é um negócio que passa direto e a gente não sabe direito dizer o que ele é. Imagina as diferenças que ele provoca, né? É óbvio que vai haver discrepâncias, ainda mais em um tempo que nos escorre as mãos, como foi muito bem colocado aqui, né? Quando falam de um mundo líquido, é porque ele é mais difícil que um mundo gelatinoso, né? A água, ela se conforma ao copo, ela toma o formato do copo, mas se eu derramar na mesa, ela escorre, né? Ela vai para outro lugar, ela escorre a mão. Como que eu vou dar conta de um mundo que não apalpa? Que não é possível de eu tocar nele, de eu ter certezas? E, principalmente, como eu vou me relacionar com pessoas que viveram um mundo que era completamente palpável, né? As pessoas nasciam e já se tinha completamente o destino delas, né? Que era se formar, terminar a escola, se formava, casaria, teria 2 filhos, né? Viveria, aposentou, pronto. Morreu Maria Preá. E agora que não mais, né? E agora que a gente pode se formar naquilo que a gente gosta? Eita, já pensou? Né? E agora que não mais a gente não precisa só estudar ou fazer concurso, né? Não, a gente pode fazer, dá para viver de postar foto no Instagram, porque tem gente que vive assim, né? E aí, como é que pode? Como é possível? Né? E é possível? Sim, é possível. É aí que a gente quer chegar, né? Apesar de que nós temos uma pauta, pessoal, para poder entendermos as diferenças, a gente tem que entender uma das únicas permanências que existem, que é o quê? Uma das coisas que não muda é que as coisas mudam o tempo inteiro, né? Uma grande permanência que há é de que as coisas mudam, e mudam muito, né? E aí, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com o ato das coisas serem transitórias, né? Como é que a gente lida com a galera que olha para o passado e diz, bom mesmo era no meu tempo, né? Quando eu passava aqui só tinha mato, né? E era bom nessa época. E aí? E a gente fala, não, mas e aí? Tudo muda, né? A gente passava ali na beira-mar, tinha a tia Naí, agora tem a Pague Menos Conceito, né? Todo de vidro e tal. Do nada ficou pronto em 2 semanas, muito rápido, né? Que eu também não sei que diabo foi isso. E do nada um negócio espelhado com as televisões, né? Meio feio, né? Mas isso, beleza, é questão de gosto, né? Não vou entrar nesse papo aí, até porque seria um galera nerd inteiro para debater o que é o belo. Mas enfim, onde quero chegar? Ou é porque... como Pague Menos, né? Exatamente. Exatamente. Porque... O domínio da Pague Menos. Mas as farmácias em Fortaleza é outro fenômeno à parte, assim. Outro galera nerd. Enfim. Onde quero chegar? É porque as nossas relações com o tempo mudam, né? Existe uma área de estudo, pessoal, chamada filosofia da história. Não vou me demorar muito nisso. Vou facilitar as coisas. Na filosofia da história, a galera é mais ou menos como a gente entende o tempo, né? E se eu parasse para perguntar como é que cada um entende o tempo aqui, seria completamente diferente. Ou seja, isso varia muito, apesar de que existem certas similitudes, né? Certas coisas que são parecidas. E onde quero chegar? Por exemplo, as nossas concepções mudam e muito. Aí eu queria pegar um exemplo que fosse mais palatável e menos esperado. Por exemplo, a nossa relação com a altura. Gente, isso muda demais no decorrer do tempo. Por exemplo, na década de 70, né? Um prédio alto era um prédio, sei lá, 5 andares. Vamos lá, dever de casa. Anotem aí. Vocês vão no YouTube, vão botar assim, ó. Homem de Papel. É um filme que foi gravado aqui em Fortaleza na década de 70, no ano de 76, né? Eu tinha 6 anos aí, ó, né? Era uma criancinha pequena, né? No ano de 76 tinha um prédio que até hoje ainda existe, lá na beira-mar. Quando vocês forem lá na beira-mar, passem lá. É um prédio chamado São Pedro, tá quase caindo, né? Gente, o São Pedro, na década de 70, era o prédio mais alto que tinha na orla. Se você hoje passa do lado do São Pedro, ele é bem pequenininho, né? Em relação àqueles moldungos enormes, né? Por quê? Porque a nossa relação com a altura muda completamente. Agora você imagina com a nossa relação com o certo e errado, a nossa relação com o outro, a nossa relação com a sexualidade, a nossa relação com a música, a nossa relação com o consumo. Vamos pensar um pouquinho em outra coisa. Ítalo tem quanto tempo, hein? Vai lá. Posso? Tá acabando. 2000. Nossa.
Não, tudo bem, vamos lá. Esquece o que eu estava dizendo, vamos agora de novo aqui para eu ganhar os 2 minutos. Pessoal, onde que eu queria chegar? É porque quando nós falamos de diferenças geracionais, quando nós falamos dessa incongruência entre o outro de nós mesmos, que é mais velho, né? E no caso do outro de nós mesmos, que é mais velho, olhando para o outro dele mesmo, que é mais novo, é principalmente por quê? Porque quando nós falamos das relações, as relações sempre acontecem em relação a. Sempre que nós somos em relação a. Ou seja, no que tange ao relacionamento, a gente só vai lidar com a diferença. A única certeza de igualdade que há aqui na sala, né? Na sala não, nesse nosso movimento de encontro, né? Nesse pátio, né? Que é também espaço de sala de aula, né? A única certeza de igualdade que a gente tem aqui é que todos e todas são inteiramente diferentes. Nos resta fazer o quê? Olhar para esse outro, que é um outro de nós mesmos, né? Quando nós falamos de diferenças geracionais, isso é um exercício de quê? De tolerância. E o que é tolerância? Tolerância diz respeito a olhar, né, para um mundo que não aplaude os nossos pontos de vista, né? É muito fácil, né? O meu candidato está perdendo, eu mudo o canal. O meu time está perdendo, eu mudo o canal, né? O papo não está bom, eu me calo, eu vou bulir no celular um pedaço, né? Não. Um exercício de tolerância é, portanto, olhar para a diferença e olhar para a diferença e encarar. Isso é um semelhante, né? Ainda que completamente diferente. E aí é que é para onde vai caminhar as nossas coisas, né? Para onde caminha a nossa digressão aqui, a nossa meditação que a gente está tendo. Que é o quê? Tudo vai variar e vai variar muito. O que tende, né? O que tange a nós é tentarmos olhar isso da maneira mais, como que eu posso dizer? Tolerante, né? Não no sentido de eu tolero a diferença, mas não de eu tolero a diferença. Eu valido o que é diferente de mim. E, portanto, eu me entrego a essa diferença outra, né? Porque no mundo em que hoje a gente não consegue mais apalpar as coisas, afinal elas são líquidas e nos escorrem as mãos, o que nos resta é aceitarmos a mudança e percebermos o que tem mudado. Sem saudosismo, né, de dizer que no meu tempo é que era bom, e sem futurismo, de dizer que só amanhã vai ser melhor, né? É um exercício, acima de tudo, de quê? De presença, de estar presente, de olhar para cá e ver que as coisas são diferentes mesmo, né? Enfim, acho que é por aí o nosso papo. Tomara que tenha inquietado.